Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso essencial de HTML e nessa aula vamos continuar entendendo como funciona a inserção de imagens em arquivos HTML. Eu sou o professor Roberto Oliveira e vamos para a aula. Pessoal, então na aula passada, nós criamos o home.html, inserimos essa imagem aqui e acabamos baixando do site Pexels mais duas imagens aqui, tá? É a mesma coisa, essas imagens aqui elas estão com um nome muito comprido, eu vou mudar o nome delas. Olha o detalhe que elas estão .jpg, não são .png, é uma outra extensão que também dá para inserir tranquilamente no nosso HTML. Eu vou botar aqui então para renomear elas, vou chamar de foto 1, botar foto, vou chamar assim de equipe, que são várias pessoas ali, né? E na outra aqui vou botar ADV, que é advogado, tá? Para ficar, não precisa mudar o nome, tá? É só chamar o nome que estava aqui. Eu mudo o nome para ficar mais intuitivo e menos código para escrever dentro da nossa tag. Então tenho mais duas imagens aqui. Bom, vamos no nosso código aqui, tá? E eu vou inserir essas outras duas imagens. Vou inserir abaixo do H1. Tá? Esse código aqui a gente criou na aula passada. Se você não viu, olha aqui o canal do YouTube, porque está ali a nossa aula. Eu vou chamar de novo, reforçando, está incompleto aqui. A gente já vai complementar aqui com outro atributo. Então, eu vou chamar de novo a tag img. Dentro do src, vou chamar a primeira imagem, vou botar imagens, barra o nome da imagem. Eu vou botar aqui equipe.jpg. Ué, mas mudou, não era PNG. Poxa, eu acabei de mostrar que essas imagens aqui são da extensão JPG e não PNG. Então, você tem que botar exatamente como está ali. E vou chamar de novo a mais uma imagem, vou chamar aqui do lado mesmo, ó. Vou dar um enter aqui, vou chamar, que a outra, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aqui é o mesmo caminho, só vou mudar o nome, que é ali, botei ADV, né? .jpg também. Salvei e vamos olhar como ficou o nosso arquivo. Vou atualizar aqui. Demora um pouco para carregar e olha só o que aconteceu. A imagem ficou muito maior que o tamanho da tela. Por quê? Porque o tamanho original dessa imagem é assim. Ah, professor, por que essa aqui do martelinho não ficou assim? Porque esse é o tamanho original dela, que é 250 pixels. Tá? Essas imagens aqui são muito maiores. Então, ela vai extrapolar o tamanho de tela. Tem como resolver isso? Tem como resolver, eu vou mostrar já já. Vamos abrir aqui e... para mudar o tamanho das imagens, eu comentei na aula passada que geralmente é feito com CSS. Porém, como a gente ainda não começou com CSS, existe sim dois atributos de tags que a gente pode trabalhar aqui. Bom, o primeiro atributo que eu vou mostrar para vocês é um chamado widgets. Olha só, o que eu fiz? Dei espaço aqui, né, do src, escrevi a palavrinha, que seria largura em inglês, igual, abre e fecha aspas. Todos os atributos de tag são assim. Aqui eu consigo mudar em pixels o tamanho dessa imagem. A noção de tamanho em pixels a gente vai pegando com o tempo, tá? Depois já vê que a gente pode trabalhar percentuais, mas enfim, vamos focar por enquanto na base. Eu vou dizer que essa imagem vai ter de largura, vamos colocar aqui 250 px, que representa pixels. Salvei e vamos olhar aqui. Vou atualizar aqui. Olha só, então ele está demorando para carregar porque a imagem é bem pesada. Olha só, então a primeira imagem ficou deste tamanho aqui, porque este é o tamanho de 250 pixels de largura, tá? E a outra continuou grande, porque nós não mudamos o tamanho dela. Vou fazer o seguinte. Achei pequena aquilo ali. Vou aumentar para 450 pixels de largura. E a imagem de baixo também vou colocar 450 pixels de largura. Vou copiar aqui então, ó. Salvei. Vamos chegar aqui, vamos atualizar.
Ele vai carregar para nós, olha só. Então agora as duas imagens do tamanho que eu determinei, uma do ladinho da outra. Show? Geralmente a gente faz isso com CSS, mas ainda é válido esses atributos que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, ao invés de eu mudar o tamanho dela pela largura, nós também poderíamos ter feito pela altura. Como assim? Na segunda imagem, ao invés de botar aqui, ó, largura, eu vou apagar essa largura aqui, esse width, vou botar um atributo chamado AF. Isso é a altura da imagem. Vamos dizer que a altura dessa imagem vai ter 200 pixels. Ele vai mudar a imagem proporcionalmente, só que agora levando em consideração que vai ter 200 pixels de altura. Salvei, vou atualizar. Vai carregar aqui. Olha só. Então a imagem ficou um pouco menor porque essa é a altura de 200 pixels. Tá? Professor, eu posso usar os dois? Posso usar altura e largura? Pode, mas provavelmente tu vai ter um problema. Vamos dizer que eu vou usar 200 pixels de altura e vamos dizer que de largura eu vou usar 450 pixels. Salvei e olha o que vai acontecer. Vamos chegar aqui, vamos atualizar. Olha o que aconteceu. Viram que a imagem está mais achatada? Por que que isso acontece? Porque eu pré-determinei um tamanho. Eu falei, olha, tu obrigatoriamente vai ter 200 pixels de altura e 450 pixels de largura. A imagem não consegue manter as proporções. Quando isso que a gente fez é errado, tá? Tu não pode mexer nas proporções da imagem. Quando a gente põe só a largura ou só a altura, ele proporcionalmente reduz, né, a altura ou a largura de acordo com o atributo que nós colocamos. Então, quando eu botei largura, ele ajustou a altura automaticamente. Quando eu botei altura, ajustou a largura automaticamente. Quando eu botei os dois, ele obedeceu o que eu falei. Tá? Então, geralmente a gente botar ou altura ou largura, tá? Ao menos que eu saiba exatamente a proporção, né, de altura e largura para ela. Por exemplo, vou botar aqui, ó, só para mostrar, 100 pixels, vai estar mais achatada, ó. Salvei, vou atualizar. Olha o que vai acontecer com a imagem. Olha, ó, muito mais achatada. O contrário também aconteceria. Se eu tivesse aqui, vamos botar 400 pixels de altura e vamos botar aqui de largura só 150. Salvei. Vou chegar aqui e vou atualizar. Vai carregar aqui. Olha, ó. Também funciona. Ah, mas se eu botar exatamente ao mesmo tamanho de altura e largura, ela não vai ficar direitinha? Não, só se a imagem for um quadrado perfeito. Essa aqui eu vi que não é, ela é um pouquinho mais larga do que alta. Talvez dê pouca diferença, não dê para enxergar muito bem, mas ela vai estar achatada sim, olha só. Dá para ver bem, né? Tá bem achatada. Show? Então, ou eu coloco a altura ou eu coloco a largura. Vamos deixar aqui, só para deixar de exemplo, então eu vou tirar a largura e vou botar de altura aqui uns menos, vou botar uns 300. Vamos tentar deixar do mesmo tamanho da outra aqui, ó. Carregando aqui, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Show? Só que um eu usei a altura e o outro eu usei a largura. Legal? Então assim a gente consegue mudar o tamanho das imagens. Show? Pessoal, quero mostrar para vocês ainda que estou criando esse curso de HTML básico, mas eu tenho um curso aqui pro, né, um curso onde eu ensino a criar sites responsivos do zero usando HTML e CSS. E também tem vídeos mais avançados que eu crio no canal, que quem está nesse curso aqui tem acesso a todos os códigos que eu vou criando lá no canal, nos vídeos mais complexos, né? E também, né, tem ensino técnicas um pouco mais avançadas aqui. Tu pode continuar acompanhando aqui pelo canal do YouTube, mas quem quer aprender mais rápido, ter uma agilidade maior, nós temos aqui, né, esse curso com certificado. Ele tem mais de 148 aulas, fora as aulas do YouTube, né? Tem 12 módulos, tem muitos exemplos práticos e se está gostando da minha didática, está gostando do meu conteúdo, talvez seja interessante para ti agilizar
esse aprendizado de desenvolvimento web, te inscrever nesse curso aqui. Qualquer dúvida, me pergunte, manda uma mensagem aqui que eu te explico sobre esse curso. Show? Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a aula. Nesse nosso código aqui, tem outra coisa importante, que é o atributo alt. Pessoal, as minhas 3 imagens que estão na tela aqui, elas estão com um problema, tá? Elas não estão válidas de acordo com os padrões da web. De acordo com os padrões da web, todas as imagens precisam obrigatoriamente do atributo alt. E eu vou ensinar isso, o que escrever, como fazer esse atributo na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Se inscreve no canal, hein?